Natália Mariel Melman nasceu em 13 de março de 1986, sendo a terceira filha de Gustavo Melman e Laura Calampuca. A família de classe média trabalhadora havia se mudado para Miramar em 1992 em busca de uma vida mais tranquila. Por um tempo, conseguiram encontrar a paz que procuravam. Em 2001, Natália, aos 15 anos, era uma estudante brilhante na escola secundária número 1 Rodolfo Walsh, tanto que foi eleita representante de sua turma. Conhecida por ser carinhosa e um pouco tímida, ela frequentemente corava ao carregar a bandeira argentina em eventos escolares. Naquela época, a crise econômica que assolava o país também afetou a família Melman. Para ajudar os pais, Natália começou a vender jornais, sempre com um sorriso no rosto e a certeza de que tudo daria certo. Seu sonho era se tornar obstetra, pois acreditava que não havia nada mais lindo do que ver um bebê nascer. Infelizmente, antes que seus sonhos pudessem se tornar realidade, a vida de Natália foi interrompida precocemente. No dia 3 de fevereiro de 2001, ela trabalhou no restaurante da família como fazia durante todo o verão. À noite, saiu para dançar com duas amigas, na tentativa de se divertir e esquecer um pouco os problemas. Primeiro, as jovens foram à Cantina, um bar perto do cais de Miramar. Depois, seguiram para o Amadeus, outro bar na Avenida 12, a poucas quadras do primeiro. No Amadeus, Natália encontrou seu ex-namorado, Maximiliano. Tentando reatar o relacionamento, ela se aproximou dele, mas logo percebeu que ele estava com outra pessoa. Decepcionada, decidiu ir embora. Essa foi a última vez que Natália foi vista. Na manhã de 4 de fevereiro, Laura acordou e notou que a filha não estava em casa. Isso era estranho, pois Natália sempre avisava quando não iria voltar. Era comum que ela dormisse com alguma de suas amigas após sair para se divertir. Laura foi até a casa das amigas de Natália, que confirmaram não ter visto a jovem desde a madrugada. Cada vez mais preocupada, Laura, junto com seu marido e filhos, começaram a procurar por Natália na praia e em hospitais, mas não encontraram nenhum sinal dela. À noite, registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento, mas a polícia tratou o caso como uma simples fuga. A família foi impedida de procurar pela jovem por conta própria ou divulgar fotos dela, pois a polícia assegurou que ela retornaria em breve. O dia 5 de fevereiro chegou e a ausência de Natália se tornava cada vez mais preocupante. A polícia decidiu permitir que a notícia fosse divulgada nos meios de comunicação locais, enquanto os Melman, desesperados, pediram a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro da filha que entrassem em contato com a delegacia. Sem telefone em casa, eles enfrentavam dificuldades nas buscas devido às restrições impostas pela polícia. A prefeitura de Miramar cedeu uma sala desativada para a família receber informações sobre o caso. A sala era simples, equipada apenas com um telefone, uma mesa velha e duas cadeiras. Para garantir o anonimato dos informantes, a família cobriu a fachada de vidro com cartazes contendo a foto de Natália. A estratégia funcionou e várias pessoas começaram a procurar a sala para prestar depoimentos. A maioria relatava ter visto Natália saindo do Amadeus e caminhando por várias quadras acompanhada de Gustavo Fernandes, um homem conhecido na região como o Galo. Este homem, que possuía antecedentes criminais e estava em liberdade condicional desde novembro, tornou-se um ponto de preocupação para os Melman. Alguns testemunhos foram ainda mais detalhados, afirmando que ele estava perseguindo a jovem. O sujeito foi localizado e levado à delegacia para prestar depoimento. Após ser interrogado, a polícia liberou o suspeito, que informou não saber do paradeiro da garota. Com o passar dos dias, Gustavo deixou de frequentar os locais habituais e eventualmente desapareceu. Enquanto isso, um grupo formado por policiais, familiares e amigos de Natália vasculhava diferentes áreas de Miramar e Mar del Sul, cidade a cerca de 20 quilômetros de distância, onde havia rumores de que a jovem tinha sido vista. Contudo, o tempo passava e não surgiam pistas concretas sobre o paradeiro de Natália, alimentando a desconfiança da população em relação à eficiência da polícia.
Foi então que surgiram as primeiras denúncias contra 3 policiais suspeitos do envolvimento no desaparecimento: Ricardo Alfredo Soares, Ricardo Anselmini e o sargento Oscar Alberto Echenique, todos de serviço na noite em que Natália desapareceu. Uma testemunha relatou ter visto o momento em que os policiais a obrigaram a entrar em uma viatura e a levaram para uma casa em Miramar, onde eram realizadas festas com menores de idade. Diante dessa denúncia, a polícia mudou sua postura e reorganizou suas ações na procura de Gustavo Fernandes, intensificando o controle nas rodovias, revistando todos os carros que saíam de Miramar e identificando seus ocupantes. Apesar disso, a revolta da população crescia, exigindo ações mais eficazes. Marchas noturnas, com a participação de quase 8.000 pessoas, incluindo turistas, clamavam pela aparição de Natália. O caso ganhou repercussão nacional, levando o então presidente Fernando de la Rúa e seu ministro da Segurança, Ramon Veron, a se reunirem com os Melman. Infelizmente, nada disso foi suficiente para encontrar Natália. No dia 8 de fevereiro, um jovem que caminhava pela área do viveiro do Nicola se deparou com uma cena aterradora. Entre folhas e galhos, ele descobriu o corpo sem vida da jovem. Quando os policiais chegaram, a gravidade da situação ficou clara. Natália apresentava hematomas nos quadris, queimaduras de cigarro na mão esquerda, o nariz quebrado, uma ferida na cabeça que lhe arrancou o couro cabeludo, suas roupas íntimas abaixadas e as outras peças rasgadas. Porém, o mais chocante era o cadarço do próprio tênis apertado em volta de seu pescoço. A identificação de Natália foi imediata e a notícia logo se espalhou pela imprensa. Gustavo Melman, o pai da garota, que estava em Necochea em busca de cães farejadores para ajudar nas buscas, soube da morte pela filha em um noticiário pela televisão. A suspeita sobre a participação da polícia no crime se intensificou, especialmente porque o corpo foi encontrado a apenas 800 metros de uma área já vasculhada pelas autoridades. A indignação aumentou ao saber que o desaparecimento de Natália ainda era tratado como uma simples fuga, apesar de seu corpo ter sido encontrado brutalmente violado. Mais de 100 moradores, revoltados, atacaram a delegacia e praticamente a destruíram. Entretanto, o medo se espalhou pela comunidade, com rumores de que a polícia estava ameaçando os moradores para que não falassem com a família Melman. Aqueles que tinham dado informações à família de Natália se recusavam a depor oficialmente na delegacia. A autópsia do corpo revelou que Natália morreu por asfixia, causada pelo estrangulamento com o cadarço de seu próprio tênis, e que a morte ocorreu entre 70 e 100 horas antes do corpo ser encontrado. Além disso, foi encontrado material genético no corpo da vítima, indicando abuso sexual por 5 indivíduos diferentes. Havia também um fio de cabelo masculino no corpo dela. Apesar das suspeitas sobre os policiais, as autoridades continuavam a buscar Gustavo Fernandes como principal suspeito. Em 13 de fevereiro, Esther, mãe de Gustavo, fez uma coletiva de imprensa ao lado do pai de Natália, pedindo que ele se entregasse, mas o apelo não teve sucesso. A polícia rastreou as chamadas de celular de Gustavo Fernandes e encontrou seu paradeiro. Em 16 de fevereiro, ele foi preso em um galpão abandonado. Em seu depoimento, ele descreveu como tudo ocorreu e apontou para 3 policiais, identificando 2 deles, Oscar Echenique e Ricardo Soares. Os investigadores descobriram que ambos chegaram atrasados à delegacia na manhã seguinte ao desaparecimento de Natália. Outros policiais confirmaram que Oscar estava extremamente preocupado com o desaparecimento da jovem, mesmo que a notícia tivesse sido feita apenas algumas horas antes de sua chegada no trabalho. Além disso, houve uma denúncia sobre o desaparecimento de uma viatura oficial da polícia, encontrada horas depois em uma oficina, completamente repintada de branco. Oscar e Ricardo tinham antecedentes de abuso de outras mulheres, embora não houvesse denúncias formais. Em junho de 2001, a prisão de Oscar Echenique em Miramar e a de Ricardo Soares, enquanto este ainda atuava no comando de patrulhas numa cidade chamada Quilmes, marcaram um ponto crucial na investigação do assassinato de Natália.
Pouco tempo depois, o terceiro envolvido, Ricardo Anselmini, foi localizado e também foi preso. Essas detenções revelaram um emaranhado de irregularidades policiais destinadas a encobrir o crime. Quando o corpo de Natália foi encontrado, as unhas da jovem haviam sido cortadas, eliminando possíveis provas de DNA que poderiam ter sido usadas para identificar os agressores. Além disso, uma peça de roupa encontrada na cena do crime, manchada de sangue, foi entregue a um sargento, mas nunca foi anexada ao processo judicial. A mãe de Gustavo Fernandes relatou que a polícia lhe ofereceu um adiantamento de $3.000 e outros 3.000 em parcelas para que seu filho se entregasse com a promessa de contratar um bom advogado para que ele fosse libertado da cadeia. Isso demonstra claramente a tentativa da polícia de se livrar impune do crime. Contudo, a investigação conseguiu desvendar os fatos apontando os policiais como os verdadeiros culpados. Segundo o que foi apurado, no dia 3 de fevereiro de 2001, Ricardo Soares, Ricardo Anselmini e Oscar Echenique abordaram Gustavo Fernandes e exigiram que ele sequestrasse Natália naquela mesma noite e a entregasse a eles. Sentindo sua vida ameaçada, Gustavo não viu outra opção. Por volta das 7 da manhã, ele abordou Natália e com violência a forçou a entrar na viatura policial. Ela foi levada contra sua vontade para uma casa no bairro Copacabana, em Miramar. Durante vários dias, a adolescente foi torturada e abusada sexualmente por 5 policiais. Quando se cansaram, perceberam que a situação era irreversível. Para ocultar o crime, estrangularam Natália com um laço feito com o cadarço de seu próprio tênis. O corpo foi mantido na casa por 4 dias, e com o aumento das buscas, os policiais decidiram colocar o corpo no carro de Anselmini e levá-lo até o local onde foi descoberto um tempo depois. Em 2002, novas evidências no caso surgiram. O Tribunal Oral Criminal de Mar del Plata comprovou através de amostras de pele, saliva e cabelo que o perfil genético dos acusados coincidia com o encontrado no corpo de Natália. Uma análise geológica revelou que a terra nas roupas da vítima era a mesma na casa de Copacabana, eliminando qualquer dúvida sobre a responsabilidade dos acusados. Os pais de Natália estavam convencidos de que os assassinos de sua filha seriam finalmente punidos. Em setembro de 2002, começou o julgamento dos 4 envolvidos. Os 3 policiais estavam presos preventivamente. Durante uma das audiências, o pai de Natália notou algo peculiar. Ricardo Soares amarrava os cadarços de seus sapatos de maneira diferente dos outros policiais. Ao comentar esse fato com um dos jurados, este pediu ao acusado que mostrasse seus sapatos. Soares, com rapidez e habilidade, demonstrou que podia fazer o que quisesse com os cadarços. Esse fato levantou suspeitas de que ele havia sido o responsável pelo estrangulamento de Natália. Apesar disso, todos os réus enfrentavam o mesmo julgamento. Os 3 policiais foram condenados como coautores de sequestro qualificado, agressão sexual agravada por participação de mais de uma pessoa e homicídio triplamente qualificado por crueldade, traição e participação de 2 ou mais pessoas. As penas para cada um deles foi de prisão perpétua com direito a solicitar liberdade condicional após 20 anos. Gustavo Fernandes recebeu uma sentença adicional de 19 anos por sequestro e agressão sexual, além de mais 6 anos decorrentes de uma condenação anterior. Quando a sentença foi anunciada, os familiares dos policiais reagiram com fúria. Insultaram os juízes, proferiram palavras preconceituosas contra a família da vítima, sentindo-se injustiçados. Soares ameaçou Gustavo Fernandes, afirmando que o mataria quando saísse da prisão. Essas ameaças não se aplicaram só a Gustavo. A família da vítima também sofreu com retaliações, pois os parentes dos policiais viviam próximos aos Melman. Temendo por suas vidas, a família se viu forçada a se mudar, mas Laura se recusou a sair e ficou sozinha em sua casa. Certos de que a justiça tinha sido feita, apesar de todas as ameaças, a família de Natália sofreu um terrível golpe de injustiça alguns anos depois. Em outubro de 2006, a Lei 2x1, criada para reduzir a população carcerária argentina, permitiu que as penas dos policiais condenados fossem reduzidas pela metade.
Para lutar contra a tremenda injustiça, os Melman começaram a marchar todos os sábados, partindo do centro de Miramar, exigindo a prisão perpétua para os 3 policiais. No mesmo mês, após uma série de recursos, foi determinado que Gustavo Fernandes havia participado apenas do sequestro e não dos crimes subsequentes. Sua pena foi então reduzida para 4 anos e ele foi libertado em 2010. Em 2008, alguém vandalizou a lápide de Natália, escrevendo "Morreu fácil". Dias depois, o memorial em sua homenagem no viveiro do Nicola foi incendiado. A injustiça parecia se multiplicar. Nesse mesmo ano, surgiu um novo suspeito, o sargento Ricardo Panadeiro. Um pelo pubiano encontrado no corpo de Natália tinha 97% de compatibilidade com o DNA do policial. No entanto, nada foi feito e Panadeiro permaneceu trabalhando normalmente na polícia. Em junho de 2012, o Juizado de Execução Penal número 1 de Mar del Plata concedeu saídas temporárias aos 3 policiais condenados. Embora devessem permanecer em uma área restrita, essa condição não foi cumprida e não houve supervisão. Oscar Echenique chegou a se encontrar com a mãe de Natália em um supermercado, onde ela o chamou de assassino, e ele apenas sorriu. Indignado com tudo isso, Gustavo Melman iniciou uma greve de fome em frente ao Palácio da Justiça. As saídas temporárias foram revogadas, mas os 3 condenados foram mantidos em uma área restrita da prisão, recebendo tratamento privilegiado dos funcionários da penitenciária. Nos anos seguintes, a justiça não só deixou de procurar o 5º suspeito do crime, como também não se empenhou em investigar e julgar o sargento Ricardo Panadeiro. Em 2017, ele foi absolvido em uma audiência alegando que a prova genética estava contaminada com bactérias e, portanto, era inválida. Ricardo Panadeiro foi chamado com mais frequência para depor no tribunal. Em julho de 2018, o Supremo Tribunal Provincial revogou sua absolvição e ele foi julgado novamente pelo Tribunal Oral Criminal número 4 de Mar del Plata. Contudo, foi absolvido mais uma vez por unanimidade. A Promotoria Geral de Mar del Plata e a promotora Ana Maria Caro não aceitaram a decisão e decidiram recorrer, alegando que as provas foram mal interpretadas e que aspectos cruciais foram ignorados. A família de Natália, representada pelo advogado Frederico Paruolo, também apelou, acusando a análise das provas de ser tendenciosa e arbitrária. Em 13 de novembro de 2019, a terceira Câmara do Tribunal de Cassação Penal de Buenos Aires anulou a absolvição anterior do sargento e ordenou um novo julgamento. Na primeira audiência, um informante menor de idade na época do crime testemunhou que viu uma viatura policial freando bruscamente na Rua 35 de Miramar ao avistar Natália. 4 policiais uniformizados desceram do carro e a abordaram, enquanto ela gritava por ajuda e afirmava não ter feito nada. O informante reconheceu e identificou os policiais, pois os conhecia da oficina mecânica de sua família. Os policiais eram os 3 que já haviam sido condenados e Ricardo Panadeiro. Durante o novo processo, outra jovem relatou que o sargento a seguia diariamente e a assediava. Um homem também testemunhou que os 4 policiais frequentavam boates e se envolviam com meninas menores de idade. Ficava cada vez mais claro que Panadeiro não escaparia dessa vez e a justiça finalmente se aproximava. Em 17 de maio de 2023, 22 anos depois do crime, o Tribunal Oral Criminal número 4 declarou o sargento Ricardo Panadeiro culpado de sequestro com emprego de violência, abuso sexual qualificado por participação de 2 ou mais pessoas e homicídio duplamente qualificado por participação de 2 ou mais pessoas e por ter sido cometido para garantir a impunidade. A sentença foi prisão perpétua, com direito a solicitar liberdade condicional após 22 anos. Durante a audiência, Laura, a mãe de Natália, visivelmente emocionada, afirmou que sua filha era apenas uma criança inocente e que ainda aguardava seu retorno para casa. Ela criticou o sistema de justiça, dizendo que se o assassino fosse um civil, já estaria preso, e lamentou os 22 anos de espera por justiça. Gustavo Melman, o pai de Natália,
classificou o crime como um feminicídio praticado pelo Estado, argumentando que os responsáveis mataram sua filha por diversão. Ele apontou que Ricardo Paunadeiro sempre esteve entre os suspeitos mencionados por várias testemunhas e deveria ter sido condenado no primeiro julgamento junto com os outros. A família Melman jamais teve paz. Quando acreditaram que quase todos os culpados estavam na prisão, um novo evento trouxe-lhes mais dor. Em 6 de dezembro de 2023, uma nova audiência sobre o caso de Natália foi realizada nos tribunais de Mar del Plata. A advogada de Oscar Echenique e Ricardo Anselmini havia solicitado a liberdade condicional para ambos, argumentando que desde 2022 eles já haviam cumprido 20 anos de prisão. Segundo ela, os relatórios do sistema prisional eram favoráveis, indicando bom comportamento, e eles já haviam cumprido o tempo legal na cadeia. Ela também insistiu que ambos eram inocentes e que o julgamento deveria ter sido anulado. Gustavo Melman, tomado pelo medo das ameaças que sofreu por parte dos policiais, expressou que, caso fossem libertados, os dois voltariam a cometer crimes em Miramar. Amigos e familiares dos Melman se reuniram em frente aos tribunais, exigindo que a liberdade condicional fosse negada. No final, o juiz do Juizado de Execução Penal número 1 de Mar del Plata decidiu negar o pedido de libertação. Até hoje, os 4 policiais condenados pelo abuso e assassinato de Natália Melman continuam cumprindo pena na Unidade Penal 44 de Batam. Nenhum deles confessou os crimes ou pediu desculpas à família. Ainda não há informações sobre o 5º perfil de DNA encontrado no corpo da jovem. Alguém que participou desse crime terrível continua livre aproveitando dessa liberdade. É provavelmente uma pessoa ligada à polícia, que está sendo protegida pela mesma instituição que deveria proteger os cidadãos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe um comentário com sua opinião a respeito desse caso. E não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos casos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.